Boa noite, aula de processo civil, recursos. Vamos dar continuidade então ao conteúdo. Estamos estudando hoje agravo, especificamente agravo de instrumento. Provavelmente a gente consegue falar também o agravo interno ainda na aula de hoje. Vimos inicialmente que o rol taxativo do artigo 1015 acabou sendo mitigado, ou seja, um rol taxativo mitigado segundo a interpretação do STJ, e que, portanto, outras decisões interlocutórias que não somente as previstas no artigo 1015 do CPC, embora não de forma expressa, também admitem o recurso de agravo de instrumento. Passamos de forma rápida a enumerar e a especificar um pouquinho o que seriam essas decisões interlocutórias previstas no artigo 1015 e vamos dar seguimento agora, então. Vamos para a Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Vamos para o artigo 1015 e nós estamos aqui no inciso 10 do artigo 1015, que fala que cabe o recurso de agravo de instrumento contra a concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Nós já estudamos, gente, que quando nós estamos na fase de cumprimento de sentença ou na execução, cabe o recurso de agravo de instrumento contra qualquer decisão. Aí vem o inciso 10 aí e coloca um plus, coloca algo que logo ali no abaixo, o parágrafo único já vai especificar isso daí. E a gente acaba falando, vocês já estudaram, ou pelo menos vão estudar, eu acredito que já estudaram a respeito da diferenciação entre impugnação e embargos à execução, porque a primeira se refere ao cumprimento de sentença e a segunda à ação de execução. E, professor, ação de execução não é a mesma coisa que cumprimento de sentença, e a diferença é essa no nosso Código de Processo Civil, é que a ação de execução é aquela ação fundada em título executivo extrajudicial, e cumprimento de sentença é aquela fase do processo sincrético que coloca, então, não uma nova ação, mas o mesmo número de ação, só que é a abertura de uma fase que é a fase de cumprimento de sentença fundamentada num título executivo judicial. Ou seja, uma sentença forma um título executivo judicial, tá? Mas dando continuidade aí, já que esse inciso 10 é letra morta, por conta do que vem previsto no próprio parágrafo único do respectivo artigo 1015, vamos dar seguimento no próximo inciso, então. Próximo inciso, o inciso 11 fala que cabe agravo de instrumento contra a decisão que redistribuir o ônus de prova nos termos do artigo 373, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, e redistribuir é conceder, atribuir a alguém, retirar de outrem, inverter, tudo isso, toda decisão que for referente a isso daí, vai acabar sendo objeto de agravo de instrumento. E o inciso 12 vetado. Inciso 13, outros casos expressamente referidos em lei. Então, vamos pegar um exemplo de lei de improbidade administrativa, vamos colocar ali mesmo dentro do próprio Código de Processo Civil, se houver alguma previsão a respeito desse assunto, tá? Ou outra lei especial que venha a versar a respeito. E já fiz a leitura, mas eu vou repetir, também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença no processo de execução e no processo de inventário. Gente, o que é o processo de inventário? O processo de inventário é referente àqueles bens deixados pelo decujus. O autor da herança, quem que é? É o decujus. O falecido, a personalidade jurídica está morta.
No entanto, os bens, eles devem ter um proprietário. E a lei não quer que esses bens fiquem sem proprietários e por isso que existe, então, uma ação que é chamada de ação de inventário, tá bom? Então, a gente vai dando sequência e diz o artigo 1016 que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Paramos aqui nesse momento e aí vem o primeiro ponto, né, para a gente analisar. Qual que é o prazo do recurso do agravo de instrumento? Alguém sabe aí? Coloca o áudio aí, participa, porque nós estávamos com 21 acadêmicos participando no primeiro período. Nesse segundo período estamos com 17. Mas dos 17 aí, alguém pode me responder e justificar a resposta? Qual que é o prazo do recurso do agravo de instrumento? Para 15 dias? 15 dias com fundamento. Não? Até porque foi colocado como o prazo padrão, né? Até na omissão específica, né? Colocado como. E até porque o prazo para contrarrazoar de 15 dias, o que leva a crer que o prazo também para o recurso seja também de 15 dias. E a gente chega então no artigo 1016 e coloca que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos. Então agora chegou o ponto. Prazo de 15 dias úteis, e não estamos aqui considerando o prazo em dobro, o prazo diferenciado para núcleos de prática jurídica, defensoria pública, Ministério Público, etc., tá? O juízo para quem deve haver o endereçamento, qual que é? O juízo a qual ou o juízo ad quem? E o artigo 1016 coloca que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente. Então, vejam só, quando a gente está tratando aqui da formalização, o artigo 16 do Código de Processo Civil estipula que a interposição vai se dar perante o órgão ad quem, não perante o órgão a qual. E posso falar? Eu quero que você escreva isso no seu caderno, no seu computador. Escreva isso agora. Agravo de instrumento dirigido diretamente ao tribunal competente. Dirigido diretamente ao órgão ad quem. Então, agravo de instrumento, para quem que ele é dirigido? Ele é dirigido diretamente para o órgão ad quem. Agravo de instrumento, para quem que ele é dirigido? Diretamente para o órgão ad quem. Ou seja, ele é dirigido diretamente para o tribunal.
Então, diretamente para o tribunal. Por que que eu falo para vocês escreverem isso? Porque é o seguinte, gente, sempre confundem, as pessoas sempre confundem. Quando falam em recurso de apelação, eles ficam na dúvida se é o agravo de instrumento ou se é o recurso de apelação que eles vão endereçar diretamente para o órgão de quem. Porque quando nós falamos em recurso de apelação, a primeira peça é para o órgão ACO, é para o juízo ACO. No recurso de apelação, a primeira, sabe aquela primeira petiçãozinha ali? Meu Deus. Só um segundinho, gente. Glória a Deus. Então, para vocês evitarem a confusão, é isso. Memorizem, grifem, destaquem agravo de instrumento diretamente para o tribunal, diretamente para o órgão ACO. Para vocês, então, diferenciarem, não confundirem nunca mais que aquela petição de recurso que vai para o órgão ACO não é agravo de instrumento. O agravo de instrumento diretamente para o tribunal, diretamente para o tribunal. Mas observação, olha só o que diz o parágrafo 2º do artigo 1017. No prazo do recurso, o agravo será interposto por, inciso 1, protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo. Bacana. Inciso 2, protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias. Então, vejam, protocolo realizado na própria comarca, na própria seção, na própria subseção judiciária, ou seção ou subseção judiciárias. Professor, o senhor acabou de falar que ele deve ser direcionado para o órgão de quem? Diretamente para o órgão de quem? Só que nós temos aqui, gente, possibilidades de protocolização do recurso. A protocolização ou vai ser diretamente ao tribunal, dependendo da circunstância fática da comarca, protocolo realizado na própria comarca, postagem sob registro com aviso de recebimento, para comprovar o quê, gente? A tempestividade do recurso. Olha só, inciso 4, transmissão de dados tipo facsímile nos termos da lei. Você vai lá, por fax, envia o recurso, ele é dado como recebido no tribunal e você envia o original para que o original chegue em 5 dias. Outra forma prevista em lei. E essa outra forma prevista em lei é a que é aplicável, inclusive, aqui no estado do Mato Grosso, em que o recurso do agravo de instrumento no juízo comum estadual, ele já se dá via PJE. Então, o que é interessante? Saiba que você, quando você se graduar, você for aprovado no exame da ordem, você desejar se inscrever nos registros da Ordem dos Advogados do Brasil, você, além disso daí, provavelmente vai ter que comprar o seu kit para que você tenha a sua identidade digital. E ali, a primeira vez, provavelmente você vai gastar aí uns 300 e poucos reais ali para você ter o seu próprio cartão e para você ter também o equipamento ali para conexão. E aí você vai ter que fazer o seu cursinho também, né, ali, simples, né, gente? No mundo moderno a gente aprende rápido, né, como atuar via PJE. E você vai ter que dar o seu aceite dos procedimentos digitais, etc. Mas por que eu estou comentando a respeito disso? Outra forma prevista em lei. Quer dizer que no prazo do recurso, ou seja, para que você cumpra o requisito, o pressuposto da tempestividade,
O agravo será interposto e a gente viu que ele vai ser direcionado, ele deve ser endereçado para o órgão adquém. Só que o protocolo dele nem sempre vai ser realizado diretamente no tribunal. Eu falo nem sempre, imaginando em algum estado que não se dá, como já está ocorrendo aqui no Mato Grosso, por meio digital online, via PJE. E é até interessante, né? Se nós falarmos de um processo que ele nasceu digital e está digital, não vai nem precisar tirar aquelas cópias todas e enviar em anexo cópias, né? A gente vai ver isso já já a respeito desses assuntos aqui, né? Então, voltando aqui, vimos no artigo 1016, quero dizer, que o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, embora o protocolo possa se dar nessas formas como a gente viu. E o que deve constar? Quais são os requisitos? Os nomes das partes. Isso daqui para a prática de vocês, tá? Os nomes das partes. A exposição do fato e do direito. As razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. O nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Então, interessante é que você vai ter que colocar não só o seu nome de advogada, você também vai ter que colocar quem que é o advogado da parte contrária e o número da ordem dos advogados dele. E aí diz o artigo 1017 que a petição do agravo de instrumento será instruída. Então, vamos lá. Quais são os documentos que deverão instruir o recurso de agravo de instrumento? E qual que é a diferença do recurso de agravo de instrumento para o recurso de apelação, basicamente falando? O recurso de apelação, os autos todos sobem para o tribunal. Quando a gente fala em recurso de agravo de instrumento, os autos, eles permanecem no juízo aquo. Apenas o recurso de agravo instrumentado, ou seja, de instrumento, que ele vem instruído, veja, instrumento será instruído. Esse recurso, ele não sobe junto com os autos principais. Os autos principais ficam no órgão aquo. E o agravo de instrumento vai para o órgão adquém. Por isso que o endereçamento é direto no órgão adquém. E aí, então, diz, quais são os instrumentos? Ou seja, deverá ser instruída com o quê? Obrigatoriamente com as cópias da petição inicial, com a cópia da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade das procurações, a tempestividade e as procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. E, gente, isso aqui é importante vocês memorizarem para fins de exame da ordem em primeira fase, tá? Então, veja só. Chega um momento que ele fala assim, cópia da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade. Então, vejam, existem duas possibilidades. E aí, na pergunta do exame da Ordem dos Advogados do Brasil, o que pode acabar acontecendo? Eles vão colocar que sem exceção da certidão da respectiva intimação. Sendo certo que aqui está colocado outro documento oficial que comprove a tempestividade. Então, eu costumo muito, e eu já talvez está perdendo um pouco o costume disso daí, de ir até a vara da comarca ali, a vara do juiz onde foi proferida a decisão, e eu faço um requerimento para, veja, não é no caso para o juiz, eu faço um requerimento ali para o gestor mesmo, da vara, e eu solicito que ele emita uma certidão que comprove que aquela decisão foi proferida em tal data, etc., para eu comprovar a tempestividade do meu recurso. E, inclusive, essa petição que eu faço, eu tenho que pagar custas se o meu cliente não for beneficiário da justiça gratuita. Ainda tem as custas que tem que recolher lá no site do próprio Tribunal de Justiça. Então, petição inicial, contestação, procurações dos advogados, deve constar cópia da decisão que você está recorrendo, a certidão da data de que de fato existiu essa decisão a ser objeto de recurso, que vai ser então agravada. Inciso 2, com a declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso 1, feita pelo advogado do agravante sob pena de sua responsabilidade pessoal.
Quer dizer o quê? Que havendo a impossibilidade de apresentação de algum desses documentos, a declaração de inexistência de qualquer desses documentos referidos, só que aí o advogado ele vai ter que colocar sua assinatura em risco, tá? Facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. O que acontece? Tem muitos advogados que eles digitalizam o processo inteiro e manda para o tribunal, o processo inteiro. É proibido? Não, não é proibido. Por quê? Porque a lei faculta ao advogado juntar as peças que ele entende conveniente. E se isso fica a critério do advogado, não tem a proibição. Só que você pode encontrar alguma decisão em sentido contrário. Todavia, eu, no meu entender, não tem proibição nenhuma de eu juntar entre aspas, o Ctrl+C, Ctrl+V do processo todo, tá? Parágrafo 1º, acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. Isso aqui é uma dificuldade da encrenca. Você ir buscar qual que é o valor que você tem que pagar da taxa do recurso. Lá no estado de São Paulo, para vocês terem noção, tem que entrar no Banco do Brasil. Não é nem no Tribunal de Justiça que você... Então, olha, o mundo digital ele ajuda, mas às vezes ele acaba complicando se você for atuar em mais de um estado, porque acaba havendo uma diferenciação. Aqui no estado do Mato Grosso, no próprio site do Tribunal de Justiça, você já consegue recolher as guias. E aí você também, ali na hora, ele já fala qual que é o valor. Lá no estado de São Paulo é diferente, o valor está na tabela do TJSP, quando você vai para o Banco do Brasil lá, que tem um convênio com o Estado, você tem que colocar você mesmo o valor, ele não gera de forma automática, ao contrário do que acontece aqui no estado do Mato Grosso. E esse porte de retorno, gente, porte de pagamentos aqui, com o processo eletrônico judicial, o processo judicial eletrônico, acaba perdendo até recurso especial hoje em dia. Você não tem que ficar mais pagando para o processo ir para Brasília. No processo judicial eletrônico, esses custos, inclusive, são bem reduzidos. Já fizemos a leitura do parágrafo 2º, vamos para a leitura do parágrafo 3º, que na falta de cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do recurso do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Vamos para a procura, então. Olha só. O artigo 932 diz: incumbe ao relator. E chega o parágrafo único, diz: antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complemente a documentação exigível. Então, voltando para a leitura onde nós paramos, o parágrafo 3º, na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que não comprometa a admissibilidade do recurso do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto nesse artigo e parágrafo que fala que é a intimação para que no prazo de 15 dias, a contrário da intimação, o advogado sane esse vício. Agora vamos lá, gente. O que acontecia antes do novo CPC? Eu falo novo, né? A gente está em 2020, ele é 2015, mas antes do vigente CPC. Se o advogado, nas custas do recurso, ele juntasse, vamos supor, o pagamento do preparo seria de R$200,
e ele acabasse juntando 198, faltando R$ 2, sabe o que eles faziam? O relator não recebia o recurso por conta que não cumpriu os pressupostos recursais, por falta de preparo. O que veio o CPC vigente? O que veio o CPC vigente e fez? Opa, espera aí. Tem esse requisito do preparo. Veio faltando R$ 2, vão intimar a parte recorrente, a parte agravante, que esse é o nome, agravante e parte agravada. E aí, nessa circunstância, então, ele vai ser intimado para, em 5 dias, ele acabar, então, sanando esse vício. Então, faltou ali a procuração do advogado da parte contrária, a cópia, intimação da parte, para que ele apresente sob pena de quê? De não ser recebido o recurso, tá bom? Então, vejam, gente, são algumas características aí, alguns pontos importantes para vocês saberem a respeito do recurso do agravo de instrumento. Aí eu faço uma pergunta para vocês. O juiz ele emitiu uma decisão. Que juiz que emitiu uma decisão? O juiz que emitiu a decisão é o juiz do ACO. E o recurso de agravo de instrumento ele é direcionado diretamente para o tribunal. Eu pergunto, existe juízo de retratação do juízo ACO? Aproveite então, pelo menos uns 2 minutozinhos aí, já que você está online, está assistindo, dentro do seu celular, dentro do seu computador, esses 2 minutos, escreva aí, juízo de retratação. Eu quero que você me fale se por um acaso existe juízo de retratação, ele é fundamentado em qual artigo, se existe e qual é a formalidade a ser exigida para que isso ocorra, tá bom? Vai, juízo de retratação no recurso de agravo do instrumento. É possível? Dá uma pesquisada aí, 2 minutinhos, por favor.
Ok. Alguém tem algum comentário a fazer aí? Professor, eu achei aqui o artigo 331, indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz no prazo de 5 dias retratar-se. Eu achei algumas outras fontes se referindo a isso como o juízo de retratação, né? Uhum. Então, enfim, no caso de indeferimento da petição inicial, tem o prazo de 5 dias para exercer o juízo de retratação e o réu deverá ser citado para responder ao recurso, no parágrafo 1º ali. E aí o artigo 332 também, sobre a improcedência liminar do pedido. Alguém mais? Obrigado, tá? Eu encontrei no 1018, né, que o juiz ele pode reformar a decisão dele de forma inteira, mas o que eu não consegui entender é se o agravo é direcionado ao juízo ad quem, em que momento que o juiz pode fazer essa reforma até integral da decisão dele. Muito legal. Eu encontrei no 1018 também, professor. Tá, Aí eu bacana. vi também que Foi além, né? ele tem que informar o juízo ACO, né? Só em caso quando ele protocola para o tribunal. Eu não sei, aí eu estava pesquisando em relação a isso, se ele tem que informar mesmo, para daí o juiz poder se retratar. Então, porque o protocolo feito na comarca, que por educação, pode surgir aquela dúvida, poxa, eu faço uma peça informando para o juiz o ACO que eu estou protocolando naquela comarca para envio via malote, sabe, dependendo do procedimento que se toma, por educação, por formalidade, você pode fazer uma peça informando a respeito desse recurso que está sendo protocolado ali naquela comarca para envio para o tribunal. Antigamente era muito comum existirem os malotes, inclusive não os digitais, né? Hoje o que é comum é via PJE. E uma coisa que a gente tem que memorizar é o quê? Agravo de instrumento é o recurso que ele é dirigido diretamente para o tribunal. Não esqueçam, não importa se é feito por fax, não importa se ele é feito via PJE, não importa se ele é protocolado na própria comarca, não importa... Gente, agora no coronavírus até por e-mail, porque aqui no Mato Grosso a gente tem o PEA e tem quem fala PA, que também é uma forma de protocolo que é feita e admitida, por mais que o nosso regulamento agora fala que tem que ser via PJE, mas petições, inclusive por e-mail eu posso protocolar uma petição. Então, assim, circunstâncias alheias que acabam gerando regulamentos novos, mas agravo de instrumento diretamente para o tribunal. Agravo de instrumento é aquele que você provavelmente vai ter que comunicar, então, ao juízo ACO que você protocolou um agravo de instrumento no juízo ad quem. E por que existe isso? Existe essa formalidade justamente
um dos motivos para que você busque o juízo de retratação. Então, claro que você como advogado, você como advogada, obviamente, você vai solicitar para o juiz o ACO que ele se retrate. Gente, vocês acham que é fácil conseguir retratação de um juízo? Não é. Eu já conversei com um juiz da comarca, desculpa. Eu já conversei com um juiz da comarca que ele falou que uma vez na vida dele ele se retratou no recurso de agravo de instrumento. Uma vez. E por que não é comum os juízes se retratarem? Porque, gente, nós estamos falando de direito. Então, você pode chegar a analisar Damásio de Jesus, hoje, infelizmente, né, falecido, mas ele não tinha a acolhida da teoria tripartite do crime, sabe? Fato típico, antijurídico e culpável. Não, era fato típico e antijurídico. E dentro do indício da antijuridicidade, etc., que era elencado ali, ou melhor, que a culpabilidade ela só seria levada em consideração quanto à punibilidade, mas que o fato era crime, se houvesse preenchimento de fato típico e antijurídico, para Damásio de Jesus já era um crime. Agora, não seria punido se não fosse culpável. Exemplo, vamos pegar a pessoa sem discernimento. E aí a teoria tripartite no âmbito criminal coloca que para haver a realização do crime mesmo, a prática de um crime, é a teoria tripartite, fato típico, antijurídico e culpável. Se faltar um dos três, não haverá crime nessa circunstância. A doutrina é divergente. Então você pode encontrar, voltando aqui para a aula, um juiz que ele adota Pablo Stouze, e Pablo Stouze, naquele posicionamento, inclusive, contraria Fred Didier. Embora amigos, ambos sejam amigos, tem as lives direto não, mas já assisti até live juntos no Instagram, só que naquele ponto eles divergem. E o juiz, ele é acolhedor da tese de Pablo Stouze. Só que o tribunal já vem dando em seus acordos reiterados procedimentos que não se filia à tese de Pablo Stouze. Então o juiz fala assim, olha, de fato, se você quiser recorrer, recorra, porque o tribunal, o posicionamento dele está sendo mesmo no sentido dessa tua tese aí, mas o meu posicionamento não é esse. O juiz pode ser assim? Claro, pode. O direito, ele promove isso daí. O direito não é matemática. Então, dentro disso daí, existe a possibilidade de haver essa questão de haver a comunicação pelo recorrente, o agravante, do juízo que tem a decisão agravada. E a gente vai ver também, oportunamente, ainda na aula de hoje, que esse não é um requisito 100% exigível, no sentido de que não é porque você não informou o juízo ACO que o seu recurso não vai ser recebido pelo tribunal ou não vai ter a análise de ser acolhida a sua pretensão. Só que pode, dependendo do advogado da parte contrária, você ter prejudicado o recurso se não for tomado esse procedimento no prazo. Então, pode haver, e a gente vai ver isso que a lei é autoexplicativa, a leitura da legislação. Mas parabéns aí para quem pesquisou. Essa manifestação de vocês, inclusive, pode ser arguida a favor de vocês em relação a mim, na parcial 2, tá? Professor, aula tal, eu participei, tem até a gravação lá, só acessar o portal que o senhor vai ver. E o senhor me deu ponto baixo na parcial. Eu participei das aulas, professor. Pode cobrar isso de mim, tá? Dando continuidade aqui na leitura, gente, agora de forma mais rápida, nós paramos no parágrafo 3º. Eu pedi para vocês fazerem essa pesquisa. O parágrafo 4º diz, parágrafo 4º do artigo 1017. Se o recurso for interposto por sistema de transmissão de dados tipo facsímile ou similar, ou por peça, ou melhor, as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Então quer dizer o quê? Que não bastaria a pessoa simplesmente fazer o recurso, mandar por fax, e aí dentro dos 5 dias ele apresentar a documentação, tá? Aqui está sendo colocado que o recurso interposto pelo sistema de transmissão por esses modelos, o fax, por exemplo,
as peças devem ser juntadas no momento do protocolo, ou melhor, eu falo aqui o contrário, né? Que não, por ser fax, não precisam todos os documentos, mas que as peças devem ser juntadas no momento do protocolo da petição original. Porque senão imagina passar tudo por fax, é o sentido contrário. E por incrível que pareça, gente, pode ser que alguém ainda use isso daqui, viu? Fax. Facsímile, na verdade, né? Parágrafo 5º, sendo eletrônicos os autos, agora sim, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput. As peças mencionadas nos incisos 1 e 2 do caput são as peças obrigatórias. Então, vamos lá. Quando falamos em agravo de instrumento, o agravo deve ser instruído com peças obrigatórias, admitindo-se peças facultativas a critério do advogado ou da advogada. Quando estivermos falando de processo via PJE, então eu vou me valer de um recurso de agravo de instrumento em um processo que ele tramita via PJE. Diz, então, o parágrafo 5º que, sendo eletrônicos os autos, é um exemplo do PJE, e temos em outros estados o PROJUDE, dispensam-se as peças referidas nos incisos 1 e 2 do caput, que são os documentos obrigatórios, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. Então, os facultativos, ele pode, se ele quiser enaltecer a tese dele, juntar via PJE, no processo eletrônico. Agora, os obrigatórios, ele não precisa juntar. Por quê? Porque o juízo, ele tem acessibilidade ao processo via PJE também, tá bom? Agora vem sim o artigo 1018, o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, e aqui nós estamos falando autos do processo, o processo é aquele que eu falei para vocês que não é que nem o recurso de apelação, ele ficou no juízo ACO. O agravo do instrumento vai para o adquém, vai para o tribunal, só que o processo principal, ele fica. Então, o agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, o processo principal que ficou no juízo ACO, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Dando continuidade, se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o recurso do agravo do instrumento. Dando continuidade, não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput no prazo de 3 dias a contar da interposição do recurso. Quer dizer o quê? Que o agravante informar o juízo ACO é necessário apenas se for um processo físico, porque se for um processo eletrônico, essa informação será desnecessária, ok? Ok. Agora acontece o seguinte, gente. Não sendo eletrônico o processo, sendo processo físico, nós podemos até ver nos artigos que seguem aqui as consequências que eventualmente podem ser aplicadas caso esse pedido não seja, caso essa manifestação, essa comunicação ao órgão de quem não seja comunicada. Vamos deixar até para a leitura mais à frente. Mas antes da leitura mais à frente, gente, via PJE, processo eletrônico, eu não preciso juntar, mas vocês não acham conveniente que seja juntada, então, essa comunicação e nessa comunicação seja feito o pedido do juiz de retratação? Entenderam? Então, tem essa finalidade, tá? E o interessante é que o prazo para juntada dessa comunicação ao juízo ACO é o prazo de 3 dias a se contar da interposição do recurso do agravo de instrumento. Protocolei dia 4. Eu tenho prazo de 3 dias. Então, dia 5, que vai ser uma quarta-feira. Dia 6, que vai ser uma quinta-feira. E aí vem o dia 7, que vai cair no dia do trabalhador, feriado. O dia 8 num sábado. O dia 9 num domingo.
e aí a pessoa terá a possibilidade, então, de acabar comunicando no próximo dia útil equivalente, tá? E olha só o parágrafo 3º, o descumprimento da exigência de que trata o parágrafo 2º, desde que arguido e provado pelo agravado. Quem que é o agravado? Agravante, quem é a parte recorrente? Agravado é a parte recorrida. Importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. Então, vejam, o descumprimento da exigência do parágrafo 2º, ou seja, a não comunicação no prazo de 3 dias, desde que arguido pelo agravado, ou seja, se o advogado da parte agravada, se a advogada da parte agravada não comunicar, se deixar passar em branco, se não comunicar isso para o órgão ad quem, passou. O recurso vai ser julgado. Mas se por um acaso, desde que arguido pelo advogado da parte agravada, importa inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento. Quer dizer o quê? Nas contrarrazões ao recurso do agravo de instrumento, e quem que vai intimar a parte agravada para apresentar embargos ao recurso do agravo de instrumento? Para apresentar contrarrazões, desculpe. O juízo ad quem? E aí o advogado da parte agravada, ele vai analisar. Deixa eu verificar se ele protocolou em 3 dias. Ele vai lá no fórum do juiz OACO, analisa, se não for via PJE, porque se for via PJE fica fácil e nem é necessário falar a verdade. Ele vai lá vai no fórum, ele pede para ver o processo no balcão e ele dá uma olhada lá. Tem petição para ser juntada? Não, não tem. Ele deixou passar. Ele não juntou aqui no processo principal a comunicação de que houve um recurso de agravo de instrumento. Vou arguir isso nas minhas contrarrazões lá no juízo ad quem. Entenderam? Ele juntou sim, mas ele juntou depois de 1 semana. Preclusão. Ocorreu preclusão, o prazo colocado é de 3 dias e passou os 3 dias úteis e ele não juntou no prazo. Vou arguir para o juízo ad quem, porque o juízo ad quem ele vai falar que o recurso é inadmissível nessa circunstância, tá? Beleza, gente? Conseguiram entender? Vou dar 30 segundos para alguém se manifestar aí. Se não se manifestar, eu vou dar sequência. Não vamos falar nem da sala de aula bonitinha aí no fundo, não? Na verdade, eu não tô vendo nada. Nada? Não. Tô só ouvindo, professor. Tá sem imagem. Tá saindo a imagem aí? Também não tô vendo nada, professor. Que coisa, hein? É que eu tô gravando por um, não vou gravar no outro. Na semana que vem eu vou pelo computador se continuar esse negócio no celular aqui. Porque a câmera do meu computador não é boa que nem a câmera do meu celular. Bom, mas sem objeções, vamos então dar continuidade. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso da aplicação do artigo 932, incisos 3 e 4, o relator, no prazo de 5 dias, então vamos lá ler os incisos 3 e 4. Inciso 3, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Então, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que tenha impugnado especificamente as fundamentações da decisão recorrida, negar provimento a recurso que for contrário à súmula do STF, acórdão preferido pelo Superior Tribunal, pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, aquele recurso que for firmado em entendimento em incidente de resolução de demandas repetitivas,
for contrário a eles, né? Ou depois... são esses os pontos. O que esses incisos acabaram comentando aqui? Eles acabaram comentando que, recebido o recurso de agravo de instrumento no Tribunal de Justiça e distribuído imediatamente, pode o relator acabar não recebendo do recurso justamente por conta dessas possibilidades previstas nos incisos 3 e nos incisos, ou melhor, no inciso 4, nos incisos 3 e 4. Então, vejam, esse artigo diz que incumbe ao relator, o inciso 3 fala, não conhecer do recurso por ser inadmissível. Então, se foi um recurso de agravo de instrumento, mas é contra um despacho, esse recurso é inadmissível. Prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, prejudicado em que sentido? Vamos supor que ele foi formalmente inadequado, esse recurso não consta assinatura, esse recurso ele foi protocolado por sem menosprezo, tá, gente, mas é só um exemplo, foi protocolado por um estagiário que não tinha poderes para tanto, tá? Porque é o seguinte, estagiário fazer carga e protocolar, existe essa admissão no juízo comum, mas vamos supor que dentro daquele processo não houvesse a habilitação nenhuma para fins de protocolo daquele estagiário. Eu falo estagiário é aquele acadêmico que ele se cadastrou, ele fez o seu vínculo perante a Ordem dos Advogados do Brasil, tem o seu cartão, sua identidade digital sim, só que naquela circunstância, vamos supor que o relator entendeu como prejudicado porque não havia procuração e pior que isso daí, vamos supor que foi um estagiário quem protocolou, não foi sequer o advogado, né? Que não tenha especificado as fundamentações. O que quer dizer isso aqui, gente? O sujeito foi lá e no recurso de agravo de instrumento ele fez o Ctrl+C, Ctrl+V da peça inicial e ele sequer comentou a respeito da decisão ali e não fez o recurso de forma adequada, ou então negar na verdade, o relator pode negar provimento quando for contar aos tribunais, conforme eu disse, ou a recurso repetitivo, conforme a gente vai estudar oportunamente. Nessas circunstâncias, portanto, o relator, de início, ele já poderia falar que ele não reconheceria do recurso e pronto. Já o recurso ele não teria segmento no tribunal. Então, veja, se o juiz comunicar, artigo 1019, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso, esse que eu acabei comentando, em que o recurso ele já seria prejudicado e sequer recebido seria, o relator, no prazo de 5 dias, poderá, olha só, inciso 1, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, comunicando ao juiz de sua decisão. Quando que o juiz, que a gente vai falar agora, que é o desembargador relator do processo, ele vai poder atribuir efeito suspensivo? Ora, quando o advogado recorrente, agravante, ele acabar fazendo esse pedido, porque nós já estudamos que aquele recurso que tem um efeito suspensivo ex lege, por força da lei, é o recurso de apelação. O recurso de agravo de instrumento ex lege, por força da lei, não tem efeito suspensivo. Vai ter que comprovar o periculo in mora, a fumaça do bom direito, para você solicitar, então, a aplicação do efeito suspensivo. O advogado recorrente, o agravante, o advogado do agravante, ele vai ter que solicitar isso. E o desembargador relator aqui na circunstância, ele vai ter, então, a possibilidade, nessa circunstância, de atribuir o efeito suspensivo. Vamos dar continuidade. Outra possibilidade é que o relator, no prazo de 5 dias depois de distribuído o recurso, ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça, ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária no julgamento do recurso.
Gente, hoje em dia, conforme a gente vê processo judicial eletrônico, vai ser intimado quem para apresentar? O advogado. Então, a intimação para fins de apresentação da defesa, ou seja, das contrarrazões no recurso do agravo de instrumento, vai ser endereçada, vai ser dirigida ao advogado da parte, ok? Inciso 3, determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 dias, outra possibilidade também. E o relator solicitará dia para o julgamento em prazo não superior a 1 mês da intimação do agravado. Ok? Então, vejam aqui algumas considerações legais a respeito do procedimento e do processamento do recurso do agravo de instrumento. E a gente viu aqui a possibilidade dessas medidas elencadas nos incisos do artigo 1019 do Código de Processo Civil, ok? Ok. Vamos dar sequência, então. Mas aí, eu acho que mais um ponto para vocês colocarem a observação e a anotação, gente. A gente anotou que recurso de agravo de instrumento dirigido diretamente para o tribunal. Outra coisa é a necessidade, em regra, de comunicação ao órgão ao órgão ACO, pedindo a reconsideração. E se não for feito esse pedido de reconsideração, essa comunicação ao órgão ao órgão ACO, a parte agravada pode comunicar isso ao juízo adquém e o juízo adquém vai julgar a inadmissibilidade do recurso por força disso, sendo certo que isso não será necessário se o processo for um processo judicial eletrônico. Porque os autos eletrônicos, a forma como você se manifesta nele, isso fica já especificado no sistema, tá? Um outro ponto para vocês memorizarem, então, a respeito disso, é que nós não temos como regra, no recurso do agravo de instrumento, que o efeito dele seja suspensivo, conforme a gente já estudou que a regra do efeito suspensivo existe para o recurso de apelação. Já no recurso de agravo de instrumento, não existe a regra de efeito suspensivo. A parte vai ter que requerer isso, e quem poderá decidir a respeito desse assunto é o desembargador relator. Ok? Pessoal, para a gente terminar aqui, não vai dar tempo de falar de agravo interno na aula de hoje, mas para a gente terminar, eu quero fazer uma pergunta para você. Se o relator acabar concedendo o efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, é aquela possibilidade que nós estudamos, ali a gente fez a leitura, como uma possibilidade do desembargador relator. Olha só, artigo 1019, inciso 1, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juiz da decisão, ou seja, nesse caso aqui, o desembargador relator, ele vai acabar comunicando o juízo ACO da decisão de reconhecimento dos efeitos suspensivos do recurso, para que, então, não haja nenhum prosseguimento a esse respeito no juízo ACO. Tá, aí eu pergunto, dessa decisão que o juiz reconhece o efeito suspensivo, cabe recurso? Se couber recurso, qual recurso cabe? Na sala de aula eu falaria assim, valendo 500 mil.
cabe o agravo interno. Ah, isso aí. Então, nós vamos começar a estudar o agravo interno na próxima aula, mas é bom já vocês saberem disso daí. E a resposta foi correta. Me fala aí quem que foi que respondeu? Eu acabei não visualizando aqui. Thaís. Ô, Thaís, brigadão, parabéns, me cobra a pontuação na parcial 2 depois, tá? Se eu falhar na nota. Tudo bem, gente? Combinado, hein? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Eu fico aqui até o horário término da aula, aberto às perguntas. No mais, vocês estão dispensados da aula de hoje. Muito obrigado, gente. Valeu, professor. Falou. Boa noite. Abraço, Thiago. Boa noite, professor. Fosse eu. Boa noite, Sara. Boa noite, professor. Eu acho que foi a Thaís. Aqui não está aparecendo todo mundo. Boa Foi a noite, Vanessa? professor. Boa noite. Boa noite, Vanessa.